Pessoal, quando o mercado está em crise ou está instável, a pergunta que nós fazemos mais, obviamente, é se o mercado vai continuar a cair, se já chegamos no fundo, se já vai começar a subir e se podemos realmente começar a investir. Porque esse é um dos grandes segredos, é perceber quando é que o mercado começa a dar a volta, porque então aqui é o momento para ir investindo. Porque já não temos tanto aquele receio de estar a investir quando o mercado ainda está a cair e não sabermos se vai demorar uma semana, um mês ou um ano a reverter. Uma das perguntas que vocês me têm feito mais é exatamente isso, é: Luís, já tocámos no fundo, isto já reverteu, sim ou não? Porque a verdade é que depois do anúncio das tarifas de Trump, em que isto caiu forte e feio, agora alguns indicadores estão a recuperar um bocadinho. Não estão a recuperar com muita força por N motivos políticos que eu já deixei aqui bem presentes. Há toda uma instabilidade de economia externa americana, de guerra, de saber se a Fed vai baixar ou não os juros nos próximos tempos, tudo o que tem a ver com desemprego e até com uma possível recessão nos Estados Unidos. Tudo isto tem como foco essencial a economia americana, que não está fantástica, e também a forma como Trump, de forma muito agressiva, está a negociar muitas coisas. Mas a verdade é que fez assim e agora recuperou um bocadinho. Então, tocamos no fundo ou não? Pessoal, hoje vou deixar de parte todos os motivos políticos, macroeconómicos, o que quer que seja. Vou focar-me simplesmente em olhar para meia dúzia de valores e dizer-vos se eles nos indicam que o pior já passou ou ainda não. E como sempre já sabem, pessoal, isto não é um aconselhamento financeiro. Eu vou estar este fim de semana, dia 10 de maio, na Sala Tejo do Altice Arena. Vou estar lá a falar de investimentos. Eu e muitas outras pessoas. Eu deixo o link em baixo para vocês poderem inscrever. Então, pessoal, a primeira coisa que é preciso perceber, e que às vezes nos esquecemos um bocadinho, é que há uma diferença entre o momento em que batemos no fundo e o momento em que isto começa a subir. E porquê? Porque muitas vezes nós acreditamos que isto simplesmente desce, bate no fundo e começa a subir, mas não é assim. Às vezes desce, vai descendo, até que há uma altura em que bate realmente no fundo e depois anda por aqui. Só um bocadinho, depois volta a descer, volta quase a bater outra vez no fundo, mais ou menos no mesmo sítio, portanto temos ali um nível de suporte, depois às vezes sobe mais um bocadinho e volta a descer, e andamos ali num efeito horizontal macro, visto em grande escala, que andamos ali até que depois realmente volta a subir. E normalmente aquilo que nós queremos é não investir tudo aqui neste momento, porque depois ficamos com o dinheiro entre aspas e investido à espera que cresça. Portanto, o ideal é perceber quando é que bate no fundo, mas também perceber quando é que vai crescer. E neste momento estamos num cenário económico tão diferente daquilo que é o normal quando o mercado está a descer, por N fatores. Primeiro porque existem aqui 2, 3 fatores muito importantes para o mercado estar a cair e todos eles externos ao próprio mercado, mas também existem aqui muitos outros sinais de que a economia americana vai ter que se reestruturar um bocadinho, coisa que na realidade não acontece para aí há 80 anos, em que a economia americana é completamente dominadora, e eu já falei aqui sobre isso. Muitos falam que os Estados Unidos não vai recuperar, outros dizem que independentemente dos Estados Unidos recuperar ou não, as grandes empresas, essas vão continuar a crescer e vão continuar a prevalecer, mesmo que os Estados Unidos deixe de ser a potência que neste momento ainda é. E a verdade é que eu podia fazer aqui um vídeo, e farei mais à frente, a explicar a minha visão para todos estes pontos. Mas para já, os indicadores, o que nos dizem é isto. Primeiro, existe um indicador que é o Vague Breath Trust, que quando é atingido, entre 3 a 6 meses depois, o mercado começa a disparar e a maior parte das vezes até com alguma velocidade. Já o atingimos. Aqui estamos a falar de um indicador que já aconteceu para aí umas 10 vezes. Chega só o momento, ok, entre 3 a 6 meses depois, o mercado já está a crescer bastante. Depois temos ainda um outro indicador, tem um nome gigantesco, que é o High Yield Options Adjusted Spread. E é um indicador que sempre que cai 50%, a seguir recupera. Este indicador no início de 2025 estava a 292 pontos, chegou aos 530, portanto passou de menos de 300 para 530, baixou para 409 e, portanto, caiu mais de 50% por comparação com a última subida que tinha tido, e então, em teoria, deverá ser para voltar a subir. E depois ainda temos o VIX. O VIX é aquele indicador de como é que está o medo nos mercados. E o VIX tem uma equação extremamente complexa de como é que é calculado, mas essencialmente o que é visto ali. Fatores como, por exemplo, quem é que está a vender, há quanto tempo é que tinha a posição que está agora a vender, qual é a volatilidade dos mercados, quando é que se está a comprar, quando é que se está a vender, volumes. Há N coisas que juntas fazem o VIX. E o VIX foca-se no SP500. E o VIX então tem um valor, quanto mais alto, mais medo, e na altura em que Trump começou a falar das tarifas,
o VIX passou de 21 para 52, mais ou menos. E estamos a falar de chegar aos 52, pai, 3, 4 dias depois de Trump anunciar as tarifas. No entanto, o VIX agora está a 24, o que quer dizer que o mercado claramente está a comportar-se como um mercado que já não tem muito medo do que vem aí. É um mercado que no limite ainda está à espera para ver qual é que é o melhor momento para investir, mas o medo, a venda, o fugir, já não está a acontecer. A juntar a isto, é importante analisar o próprio SP500. É um dos melhores indicadores que existe, pessoal. Não há por onde fugir. O SP500 esteve a 6.147, baixou para 4.835 e já está mais ou menos nos 5.500. Desceu de 6.100 para 4.800, já subiu para 5.500. O que quer dizer que da queda que teve já recuperou 50%. Para um investidor, pessoal, o ideal é isto ficar assim uns meses, se for um investidor a longo prazo. Se todos nós estivermos aqui para investir a um ano, ok, a coisa é mais complexa, mas se tivermos para 10 anos, 15 anos, 20 anos, por aí fora, aquilo que na realidade é bom para nós é o mercado manter-se assim durante uns meses. Porquê? Porque durante esses meses nós vamos arranjando dinheiro para comprar em saldos, digamos assim, para depois então o mercado subir. Claro que eu deixo sempre também aqui a nota, nós não fazemos a mínima ideia, nada nos garante sequer que o mercado algum dia vai voltar aos valores a que esteve, mas a verdade é que sempre aconteceu. E, portanto, para a grande maioria das decisões que eu tomo, eu olho exatamente também para essa estatística. A estatística o que me diz é que, independentemente do que acontece no mundo, os mercados acabam por crescer. Uma guerra mundial, uma pandemia, o que quer que seja, o mercado cai, recupera e passa. Pessoal, como vocês podem ver aqui, este é o VIX e se repararem, aqui era o valor a que estava antes de termos então as tarifas de Trump. Não esquecer que por aqui começou a falar-se nas tarifas, mas é aqui, quando o VIX está mais ou menos a 21, 22, que Trump anuncia as tarifas e isto dispara rapidamente para os 52. Depois, imediatamente, o mercado começa a perder o medo, mas lentamente. É preciso perceber aqui uma coisa, pessoal. Apesar de o VIX não ter um limite máximo, tudo o que seja acima dos 25, 28 é considerado já bastante medo. E nós já tivemos casos muito grandes, no Covid chegou aos 89, noutras grandes crises chegou aos 40, 50, por aí fora. Acima dos 25, 28, 30, os mercados provavelmente vão retrair um bom bocado. Então é sempre bom olharmos para estes valores para percebermos um bocadinho. E se vocês repararem, na grande maioria das vezes, o mercado está abaixo dos 25. Como vocês podem ver por aqui, está aqui uma linha dos 24. E se vocês repararem, a grande maioria das vezes, isto está abaixo dos 24. O que quer dizer que está abaixo do valor a que está hoje. Por isso, o mercado já não tem o medo de antes, mas ainda não está confortável. Um mercado confortável anda nestes valores, nos 10, 12, e a verdade é que não é muito normal baixar dos 10, 12, mas a partir do momento que estamos acima dos 25 é preciso ter algum receio. E aqui estamos mais ou menos nessa fronteira. Não estamos em pânico, estamos a perceber o que é que está a acontecer, mas ainda vai demorar um bocadinho a baixar, acho eu. Eu aproveito este bocadinho aqui para vos mostrar o nosso patrocinador de hoje, que é a Scramble. E se tu segues o meu canal, sabes que eu já investi na Scramble, já foi há algum tempo. Na altura investi, mostrei, correu bem, gostei. A Scramble é uma empresa financeira fundada em 2020, que aquilo que permite é tu emprestares dinheiro. É um P2P perfeitamente normal, tu emprestas dinheiro para empresas de consumo no Reino Unido e na Europa. Eu a primeira vez que investi na Scramble e mostrei-vos aqui foi na altura em que os juros começaram a subir muito. Portugal sempre foi um dos países que mais investiu aqui na Scramble e na altura eu investi em empresas inglesas na área da comida. O que é importante perceber aqui na Scramble de forma muito rápida? Tu tens o grupo A de investimentos ou o grupo B, tens mais de 12 milhões investidos nos últimos 3 anos em mais de 80 empresas, sendo que uma coisa importante é que estes empréstimos têm como garantias as garantias que os fundadores destas empresas dão. E essa parte é muito importante. Até agora, a Scramble está com 100% de pagamentos feitos, mas não se esqueçam, em qualquer empréstimo, em qualquer investimento, existe sempre risco pessoal. E isto é simplesmente o patrocinador de hoje. Não estou a dizer para vocês utilizarem ou para não utilizarem. Eu deixo o link em baixo para vocês se poderem inscrever e, acima de tudo, começarem a receber notícias, verem se faz sentido, andarem por aqui, pesquisarem e então, se quiserem investir,
uma parte pequena do vosso portfólio. Para começar, vocês podem encontrar aqui algumas coisas que sejam interessantes. Uma coisa que é muito importante é que existe todo um compliance e todo um KYC que é importante fazer, e com isto o que eu quero dizer é que vocês têm que se inscrever, dar os vossos dados para que isto fique realmente em vosso nome. Não esquecer só uma coisa, pessoal, e eu também digo sempre, independentemente disto ser aqui o patrocinador ou não, se vocês chegarem aqui ao grupo A, veem retornos anuais até 12,4%, o grupo B até 25%. Pessoal, obviamente, um dá muito mais do que outro, porque tem riscos muito maiores. Se vocês repararem aqui, garantias dos cofundadores no grupo B, no grupo A têm garantias dos cofundadores, garantias da primeira perda, pagamentos regulares mensais, são diferentes. Vejam qual é que é o nível de risco que vocês querem e qual é a porcentagem de portfólio que para vocês faz sentido. E portanto eu não estou preocupado em ver o mercado a subir já. Porquê? Porque o meu investimento não é para este verão, não é para o próximo Natal, é um investimento a longo prazo. E por isso, se o mercado se mantiver assim até ao fim do ano, eu até ao fim do ano vou juntando um dinheiro para investir, para depois, quando o mercado crescer, eu ter aqui um bom portfólio consolidado, grande, bons investimentos, para depois crescer. Esta é a mentalidade a que nos podemos, entre aspas, dar ao luxo quando estamos a investir a longo prazo. Não há problema em os mercados não subirem agora, porque depois, quando subirem, entretanto eu já acumulei mais. E então o que temos aqui são vários indicadores, eu falei-vos só aqui de 4, que são muito importantes para nós olharmos e vermos, ok, quando isto acontece os mercados normalmente sobem. Existem mais uns 2 ou 3 indicadores, não tão usados, mas também usados, que neste momento ainda não se concretizaram, mas está perto. Mas estes são realmente aqueles que nos dizem se o mercado está a cair, se está com medo, se já está a recuperar e por aí fora. Claro que, apesar destes 4 indicadores já terem acontecido e agora as coisas estarem a subir, sendo que um deles é o VIX, como eu estava a dizer, 21, 52, 24, não quer dizer que o mercado agora vai já subir. Mas é principalmente o indicador de que se calhar já não há muito mais a descer para além do que desceu. Não esquecer aqui uma coisa, que eu já falei aqui, e agora sim vou falar do resto, que não os indicadores. Há aqui vários fatores externos que fazem com que isto possa continuar a cair. Um deles é se vamos ter tarifas ou não. A Índia, por exemplo, está a negociar tarifas zero entre Estados Unidos, de forma recíproca. Outros países vão tentar fazer o mesmo. Então a grande questão aqui, mais importante do que uma possível recessão americana, é se vamos ter tarifas ou não. E sinceramente, eu acho que vamos ter tarifas. E essas tarifas é que poderão empurrar ou não os Estados Unidos para uma recessão. E uma recessão será algo complexo e difícil de gerir a curto prazo, mas uma vez mais a longo prazo o que se espera é que depois a coisa retorne, volte, fique boa. Mas o grande fator neste momento, para além de outros que possam acontecer, uma nova pandemia, um ressurgir da guerra de forma muito mais intensa, ou o que quer que seja, mas do que temos em cima da mesa, a questão das tarifas é realmente o mais importante. Espera-se que a Europa comece agora a descer os juros de forma mais devagar, espera-se que a Fed deixe mais um bocadinho os juros e espera-se que os Estados Unidos não ponha tarifas tão altas como aquelas que anunciou há uns tempos. Uma coisa mais contida, porque agora veio a negociação. Agora foi um abrir de olhos, principalmente para muitos países que tinham tarifas muito mais altas do que os Estados Unidos tinham. E, portanto, agora é preciso negociar e baixar tudo. Baixando tudo, o mercado irá provavelmente crescer com alguma força. Porquê? Não há tarifas, a economia americana sai mais consolidada, sai mais forte e provavelmente o próprio consumo americano consegue ganhar, isto a longo prazo, a 1, 2 anos, consegue ganhar uma nova vida que neste momento poderia estar a tremer e de repente temos um mercado novamente em crescimento. O que é que eu acho? Acho que nos próximos meses ainda vamos ter aqui algumas quedas, porque vão aparecer várias notícias de países que negociaram tarifas zero, mas outros que não vão negociar. E isso vai fazer com que o mercado abane. No entanto, a grande maioria dos olhos, em vez de estar focado em todas as tarifas que existem, mais algumas, vai estar focado principalmente nas tarifas entre Estados Unidos e Europa e principalmente Estados Unidos e China. Se isto melhorar, perfeito. Aqui a grande questão é até que ponto é que os Estados Unidos, que na realidade precisa de negociar mais do que a China, pelo menos a curto prazo, se os Estados Unidos conseguem realmente negociar aquilo que querem e o que precisam, a China entra nessa negociação em vez de atrasar o processo e a coisa melhora. Na verdade, os dois países têm bastante a ganhar com isso. Agora, os Estados Unidos têm mais a ganhar em ser rápido
e a China tem mais a ganhar em ser lenta. E aqui entram questões que eu já falei aqui, de política, de dívida, muitas outras coisas. Isso fica para outro vídeo. Para já, isto é importante. Por isso, pessoal, respondendo à vossa pergunta, e aqui reparem, é só a minha visão, eu posso estar errado. Eu acho que nos próximos meses vamos ter um mercado que vai subir com algumas notícias, vai descer com algumas notícias e vai andar por aqui. E ao andar por aqui pode ser bom para se acumular para quem estiver a longo prazo. Vai diversificando, vai acumulando e a coisa vai correndo bem. Eu acho que este verão será um verão de efeito muito horizontal, muito com picos de subida e descida com algumas notícias. E depois a coisa acaba por consolidar, o mercado em si também por se adaptar a uma nova realidade. Mas nós vamos ter aqui alguns meses, até termos uma guerra na Ucrânia a parar, ou até termos uma tarifa bem definida entre Estados Unidos, Europa, China, principalmente estes grandes polos, têm que definir e a coisa vai demorar. E então, a resposta mais importante é se o mercado já começou a subir. Eu acho que não, mas acho que ou já batemos ou ficámos perto de bater no fundo. Porquê? Porque para mim o grande impacto vem da luta Estados Unidos-China e eu acho sinceramente que independentemente de qual for o resultado final destas negociações, as tarifas Estados Unidos-China serão mais baixas do que aquelas que foram faladas agora nos últimos tempos, de 120% e coisas assim. Como eu acho que vai ser muito menos do que isso, acho que o mercado ou já bateu no fundo ou está lá perto. Ainda pode descer 4, 5, 6, 8%. Seria bastante, não estou a ver descer assim tanto. Há umas semanas eu até achava que o mercado poderia descer mais. Agora, como vejo a China a começar a negociar e principalmente os Estados Unidos a fazer realmente força para negociar, eu acho que a coisa, se ficar por aqui, é interessante. Agora, a parte do começar a subir, acho que ainda vai demorar um bocadinho, pessoal. Ainda vamos andar aqui muito, aqui no efeito horizontal. Mas gostava de saber a vossa opinião. Não se esqueçam, XTB Investing Day daqui a uns dias. Apareçam por lá, eu vou lá estar o dia praticamente todo. Venham falar comigo, façam perguntas, estejam à vontade. Pessoal, espero ter ajudado. Grande abraço. Até à próxima.